Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Impressão Minha. E hoje eu separei algumas notícias porque a contaminação com o coronavírus no Japão está aumentando. Algumas coisas no Japão foram alteradas, como a expansão do estado de quase emergência para mais estados no Japão. Então eu quero comentar com vocês e ler, algumas notícias que saíram em português mesmo. Então vamos à primeira notícia aqui que eu separei para vocês, que é a capa do vídeo. O Japão ele declara o estado de quase emergência em mais 13 províncias no país. Essa notícia está na NHK e está escrito em português também. A NHK é um site de notícias, tem uma página escrita em português, também tem em inglês e tem em japonês. Eu gosto de ler em japonês e em inglês, mas é mais fácil, ler aqui em português. E eu separei essa notícia para vocês. Japão declara o estado de quase emergência em mais 13 províncias do país. O governo japonês anunciou formalmente um estado de quase emergência em mais de 13 províncias no país. A medida passará a valer do dia 21 de janeiro até 13 de fevereiro. As províncias são, vê se encaixa aí, de repente, uma das províncias que você mora ou trabalha. As províncias são Tóquio, Saitama, Chiba, Kanagawa, Guma, Niigata, Aichi, Gifu, Mie, Kagawa, Nagasaki, Kumamoto e Miyazaki. Medidas intensivas já estão em vigor nas províncias de Okinawa, Yamaguchi e Hiroshima até dia 31 de janeiro. Realmente a NHK em português fala um resuminho das notícias, Eu separei uma outra notícia para vocês. Essa aqui é da The Japan Times, que está em inglês. Casos diários do vírus no Japão chegam a 40 mil, estabelecendo um novo recorde. Os novos casos no Japão na quarta-feira aumentaram mais de 40 mil, quebrando o recorde estabelecido no dia anterior, que foi cerca de 10 mil, informou a mídia local, já que a variante Omicron do vírus levou o governo a colocar mais prefeituras sob um quase estado de emergência, que foi a notícia que eu li para vocês do site da NHK. O número de casos diários de Tóquio atingiu um novo recorde de 7.377, 3 vezes mais em relação à semana anterior, um dia depois que a contagem ultrapassou 5 mil pela primeira vez desde 21 de agosto. Então, no agosto do ano passado, que a gente já achou que teve bastante contaminação, agora já em janeiro de 2022 ultrapassou aqueles números lá, E naquela época estava começando a vacinação, com a população. Agora as pessoas já estão vacinadas. E aí vai falando detalhadamente sobre cada região, sobre o pico e tudo mais. Às vezes existem dúvidas do porquê que eu faço esse serviço aqui, que eu chamo de trabalho, que eu faço com muito prazer, Sendo que as notícias já estão aqui. Eu filtro as notícias para trazer no canal do que eu acho que seja mais um destaque, mais uma relevância para a nossa comunidade e também porque eu tenho um público no Brasil, Eles também querem saber sobre as notícias e as notícias que chegam do Japão para o Brasil, no Brasil, muitas vezes não é bem o que a gente vive aqui. Então eu dou já uma filtrada que é para meus familiares e meus amigos e as pessoas que me acompanham lá também tem um entendimento mais correto do que a gente vive aqui, E tem dado muito certo. Fora que o próprio governo fala, se você sabe a língua, se você estuda, você pode passar as notícias para as pessoas. Às vezes tem reportagens que até recomendo, passe essa notícia para as pessoas na sua língua, ajude a gente a falar as informações corretas. Não são todos os sites que dão as informações assim, super corretas, então a gente tem que ler todos, à medida do possível, para o que realmente é a verdade de cada notícia. Então é isso que eu tento fazer aqui no canal. Farei mais uma notícia para vocês em relação à pandemia aqui no Japão, que foi confirmada a primeira morte da cepa Omicron no Japão. E a contaminação bateu um recorde em 10 províncias. Então aqui vai falar novamente sobre a contaminação recorde no Japão. E no final vai falar sobre a primeira morte com a variante da Omicron no Japão. Eles estão dizendo que esses números de contaminação ainda vão aumentar. E, além disso, foi confirmada a morte de uma pessoa infectada com a cepa Omicron. Foi um homem idoso da cidade de Shizuoka, cuja morte foi anunciada em 12 de janeiro.
ele foi infectado com a cepa Omicron como resultado da análise de genoma. Que tristeza, né, gente? Na província de Shizuoka. E a última notícia que eu quero passar para vocês também está na NHK, que é muito importante, tanto quanto as outras, né? Só para fechar aqui, principalmente para os pais, para quem tem filhos. Omicron sobrecarrega as creches no Japão. Então aqui é curtinho, eu vou ler para vocês. A rápida disseminação da infecção por coronavírus no Japão está atingindo duramente as creches. Quase 90 escolas em todo o país foram fechadas na semana passada. 7 crianças testaram positivo no berçário de Tóquio. A equipe diz que tomou todas as medidas possíveis para evitar a infecção. As divisórias foram montadas quando as crianças comiam e as crianças tinham que comer em silêncio. Os brinquedos eram desinfetados todos os dias. Os membros da equipe dizem que não sabem mais o que pode ser feito para afastar essa variante Omicron. Escolas também estão com falta de funcionários. Os professores que entrarem em contato próximo com uma pessoa infectada devem se isolar em casa. O diretor de uma creche disse: se mais funcionários ficarem impossibilitados de vir trabalhar, nós teremos que colocar algumas restrições nas atividades. Caso contrário, não poderemos garantir a segurança das crianças. Então, assim, você que tem criança na creche, tudo, dê uma olhadinha. Então é isso, minha gente. Eu espero ter passado, né, as principais notícias sobre a pandemia aqui no Japão. Eu peço que, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, coloca para mim nos comentários, né, quais são as notícias que também vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu comente aqui para vocês. Então, muito obrigada, né, por vocês que acompanham o canal e muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.